Nós vamos, nesta noite, encerrar uma série de reflexões que nós vimos desenvolvendo sobre a igreja fortalecida. E então eu quero convidá-los para me acompanharem na leitura da Palavra de Deus, que eu quero fazê-lo no texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. Vamos orar. Querido Espírito Santo, Tu és o Senhor da igreja, Tu nos trazes para este encontro extraordinário de amor, da família, da comunhão, onde nós adoramos o Teu santo nome, onde nós prestamos juntos o nosso culto de louvor, de tributo ao Teu santo nome, nossa gratidão, cantamos a nossa fé, e agora nós aguardamos com alegria a Tua palavra aos nossos corações, a iluminação da Tua palavra aos nossos olhos, que Tu tenhas nas Tuas mãos o nosso coração e a nossa atenção, para que, moldados por Ti, pela Tua palavra e fortalecidos por ela, possamos nos tornar aquilo que um dia o Senhor sonhou acerca de nós. Nós Te agradecemos por essa rica, imensa oportunidade de ouvirmos a Tua voz, de termos a Tua presença conosco e em nós. E agora, Senhor, a palavra da Tua parte para as nossas vidas. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nós estamos estudando a carta de Éfeso. Éfeso é uma fonte de grande ensino sobre o significado do que vem a ser a igreja. Quase tudo que a gente sabe sobre a natureza da igreja foi por conta de que o Espírito Santo revelou a Paulo e a igreja que estava em Éfeso. Mas agora nós estamos diante de uma segunda carta que Éfeso recebe de Deus. A primeira carta, o Espírito Santo usa Paulo, como vimos e estudamos, e a segunda carta, o próprio Jesus fala à igreja, e o faz através do apóstolo João. Na primeira carta, Paulo dá graças a Deus pela igreja. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas agora a coisa está diferente. Há algo a se estranhar aqui. Nessa segunda carta, Jesus faz uma descrição de Éfeso, mas agora ele não se mostra feliz com a igreja. Pelo contrário, ele diz que tem um motivo de tristeza, que ele tem algo contra Éfeso. Ele não diz, como disse na primeira carta, dou graças a Deus. Ele se apresenta para a igreja em Éfeso, ele diz que ele é aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas, que são os 7 líderes das 7 igrejas a quem ele vai falar, que são os presbíteros, os pastores. Ele é o que anda no meio dos 7 candeeiros, que são as igrejas para quem ele está mandando esta carta. E aí ele fala para Éfeso: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu labor, e eu sei que você trabalha mesmo, e mais,
você é perseverante, eu reconheço isso. Eu reconheço que você tem fruto. Eu reconheço que você não suporta gente má. Eu vejo que você zela pela sã doutrina, você zela pela verdade, você zela pelo evangelho. E mais, quando os falsos apóstolos apareceram tentando distorcer a palavra, tentando distorcer a mensagem, você os colocou à prova e você deixou claro para todo mundo que aqueles lá não eram os meus apóstolos. Então você sabe diferenciar a verdade da mentira. E mais, você suportou provas por causa do meu nome e você não se deixou esmorecer. Então, Éfeso é uma igreja com coisas para mostrar. E talvez esse seja um dos textos mais complexos das Escrituras Sagradas, porque Jesus está falando com a igreja dele, que ele reconhece como igreja dele. E é uma igreja forte. Ele não está se referindo a uma igreja displicente, de pessoas desinteressadas, de gente descompromissada, descomprometida. Ele não está falando a uma igreja leviana, de gente que zomba de Deus com as suas atitudes pecaminosas, ou a gente rebelde que questiona e desobedece os ensinamentos de Cristo. Não. Jesus está falando com a igreja que ele reconhece ser a igreja dele, e é uma igreja forte. A pergunta é, o que é que teria acontecido com Éfeso? Porque quando você lê uma descrição desta, do próprio Jesus, você diz, gente, isso aqui é o máximo, está tudo certo aqui. É uma igreja que tem obras que são reconhecidas pelo próprio Jesus. É um povo que trabalha, o próprio Jesus reconhece o trabalho deles. Eles são perseverantes, eles aguentam pancada, eles não se corrompem, não esmorece, fica firme, não importa as dificuldades que eles passam, que eles enfrentam, eles estão lá, firmes. Mas aí o Senhor diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Ué, como assim? Como abandonou o primeiro amor? Não é o Senhor que está dizendo que reconhece as obras? Não é o Senhor que está dizendo que reconhece o labor? Que o pessoal trabalha e trabalha muito bem? Não é o Senhor que está dizendo que reconhece a perseverança deles? Não é o Senhor que reconhece a fidelidade deles? Que eles não se deixam levar pelos homens maus? Não é o Senhor que está dizendo que eles denunciam um erro, que eles não aceitaram as falsas doutrinas, nem tampouco os falsos doutrinadores? O Senhor não está dizendo que eles suportaram provas por causa do Senhor e que eles não esmoreceram, que eles ficaram firmes? O Senhor até diz que tem algo a favor deles. Olha aí outra coisa boa. Que eles odeiam as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor também odeia. Mas aí o Senhor diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu vou fechar a igreja, se você não se arrepender. Se você não voltar ao primeiro amor, eu fecho a igreja. Ué, o Senhor tece um montão de elogios para eles, diz para eles que eles odeiam o que o Senhor também odeia, mas diz que eles têm de se lembrar onde caíram, que eles abandonaram o primeiro amor, e que eles precisam se lembrar de onde caíram, e que se eles não se lembrarem, o Senhor vai fechar a igreja. É uma coisa estranha essa, não é? E aí a grande pergunta que a gente faz é, Jesus do céu, o que é abandonar o primeiro amor? Se esse pessoal com essa folha corrida aqui abandonou o primeiro amor, o que é isso? Como é que alguém que tem esse tipo de vida vai lembrar de onde caiu? Se você perguntasse a qualquer crente da igreja de Éfeso, se você encontrasse qualquer servo de Deus que estava em Éfeso
e perguntasse se ele amava a Deus, se a sua igreja amava a Deus, com esse currículo a favor deles, eu duvido que você ia encontrar um cristão de Éfeso dizendo que não amava o Senhor. Ele mesmo ia mostrar o currículo. Claro que a gente ama a Deus. Claro que a gente ama Jesus. Nossas obras falam por nós. Nós trabalhamos duro para Jesus. Nós somos perseverantes. Você acha que a gente para de trabalhar por qualquer coisinha, por qualquer dificuldade? Não, não. A gente é perseverante. Olha, tem mais. Esses maus pregadores, esses apóstolos fajutas, esse pessoal que fica distorcendo a verdade, aqui eles não encontram espaço não, aqui não passa. A gente reconhece todos eles e denuncia e expõe. Conosco é outra coisa. Olha, nós somos perseguidos, meu amigo. Nós suportamos provas por causa de Jesus. É claro que a gente ama Jesus. Mesmo nos momentos mais difíceis, a gente não se deixou esmorecer. A gente continuou lá. É claro que a gente ama Jesus. Mas o Senhor está dizendo, não ama. Pelo menos, não ama com o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. E agora? O que é abandonar o primeiro amor? O que é abandonar o primeiro amor em relação a Jesus? O que é que acontece com a igreja de Éfeso? Eu vou dizer o que Jesus queria comunicar. Éfeso comprou a ideia da missão. Éfeso recebeu uma visão. Éfeso se envolveu profundamente com o trabalho ministerial. Éfeso se tornou uma serva da missão, o que aos nossos olhos é maravilhoso. Mas ela perdeu a pessoa da missão. Ela perdeu a pessoa, Jesus. Foi isso que Jesus disse. Você me perdeu. Ou você se perdeu de mim. Isso fica claro quando Jesus elogia os feitos deles, mas recrimina veemente a falta de interesse deles no relacionamento com ele. Vocês abandonaram o primeiro amor. Esse é o problema. Quando o que é fruto do amor passa a ser fruto do dever. Porque dever também é uma expressão de amor. Senso de dever é um tipo de amor. Mas é amor a uma causa. Não é amor a uma pessoa. Por isso é que não é mais o primeiro amor. É um outro tipo de amor. E é disso que Jesus estava falando para Éfeso. Vocês agora amam a minha causa, mas vocês não me amam mais. Vocês agora são fiéis à minha causa, à minha missão, mas vocês não me amam mais. Vocês perderam o primeiro amor. Vocês ganharam um senso profundo de dever, mas vocês perderam o amor da dedicação à pessoa, à minha pessoa. Externamente não mudou nada. Está tudo do mesmo jeito. Mesmo trabalho, mesma dedicação, mesma prontidão para cumprir o que tem de ser cumprido. Mas já não é mais o primeiro amor. É só um assumir perseverante do dever. Agora faz por dever, não faz por amor. Isso é um negócio muito difícil de perceber. Porque é muito difícil reconhecer. É muito difícil de reconhecer que agora eu amo mais a causa e não amo mais a pessoa. Agora eu amo a minha noção de ministério e sou fiel à minha noção de ministério, mas não necessariamente ao Senhor da causa, ao Senhor da missão, que é Jesus. Impressionante como nós, seres humanos, podemos migrar de um ponto para outro. É possível a gente perder
o interesse do relacionamento através de um esfriamento espiritual. E isso é mais compreensível, isso é mais fácil de perceber. Mas é possível também perder o relacionamento por causa de um envolvimento equivocado, um envolvimento distorcido. Ou seja, tem muito servo de Deus que ama a causa de Deus, ama a mensagem do Evangelho, reconhece a superioridade daquilo que é pregado, mas não tem mais aquele amor por Jesus Cristo. E sem perceber, às vezes a gente vai perdendo aquela devoção primeira, aquela paixão por Jesus. Talvez porque as responsabilidades, as demandas que nos são impostas acabam chamando mais a atenção da gente do que a própria pessoa a quem a gente vai adorar, a quem a gente vai servir. Então a gente sabe que tem de trabalhar bem, a gente sabe que tem de fazer bem feito, fazer com excelência, tem de cuidar disso, tem de cuidar daquilo, tem de cuidar do testemunho, tem que ganhar almas, discipular, cuidar das pessoas, e a gente faz tudo isso. Mas de repente, assustadoramente, você ouve de Jesus: você abandonou o amor, o primeiro amor. O que é que você pensa numa situação dessas? Isso não é possível. O que o Senhor quer que eu faça mais? Olha como eu trabalho, olha o que eu faço, olha a minha dedicação, olha como eu sou pontual, olha como eu sou sério, olha o meu testemunho. O que o Senhor quer que eu faça mais? E Jesus diz: eu quero que você volte a se relacionar comigo. Eu quero que você me ame. Mas o Senhor não vê que eu amo. Olha aí, está tudo certo, está tudo no lugar, está tudo na hora. Eu chego na hora, eu cumpro o meu dever, meus compromissos. Não mudou nada. O que o Senhor quer? Eu quero que você diga que me ama. E não que ama o seu senso de dever. Não que ama a sua capacidade de responder às demandas que o chamado, que o ministério lhe impõe. Não que ama a sua capacidade de ser honesto, de ser trabalhador, de ser perseverante, de ser gente que não esmorece, de ser gente que não se desvia. Eu quero que você diga que me ama. Interessante isso, não é? Então, o que Jesus está dizendo a Éfeso e a nós: você agora ama a minha causa, você não me ama mais. Isso tem a ver conosco, porque Jesus está falando à igreja do fim. Paulo nos fala da igreja nos seus primórdios, de como ela começou, de como ela se desenvolveu, de como ela se tornou uma grande referência, mas agora Jesus fala àquela igreja. E ele fala à igreja como se fala à igreja do final dos tempos. E nós somos a igreja do fim. E no fim, Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 12 a 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É por isso que a gente precisa, de quando em quando, de renovação, como é o caso aqui hoje. Precisa renovar os votos de amor a Cristo Jesus. Precisa renovar os votos de amor à igreja. Precisa renovar os votos de amor à Trindade, ao Deus eterno, para que a gente não se esqueça jamais onde está, por que está e por que faz o que faz. Não é porque tem um dever, é porque tem amor. Não é porque tem um dever, é porque tem uma pessoa. E quando é que a gente se perde de Deus? Quando é que este amor esmorece? Quando é que esse amor deixa de existir e de ser parte da nossa existência? Por exemplo, quando a gente não prioriza mais Deus.
quando eu amo mais o meu dom do que o doador. Quando eu vou à igreja, mas não vou mais por causa de Jesus. Eu vou por obrigação semanal. Eu vou porque é a minha escala de trabalho. Eu toco, eu canto, eu tenho uma participação, eu lido com isso, com aquilo. Então, é um dia da minha escala. Eu vou porque as pessoas têm de me ver lá. Eu vou porque o meu líder de célula tem de me ver lá. Eu vou porque o pastor tem de me ver lá. E eu abandono o primeiro amor quando o meu prazer não está na relação com Deus, está no que eu faço. Eu também abandono o primeiro amor quando a minha alegria lá fora é maior do que a minha alegria aqui dentro. Os amigos de fora são mais interessantes do que os de dentro. Os programas de fora são mais atrativos do que os de dentro. Quando a palavra de Deus não é mais interessante para mim, então, enquanto o pregador está desenvolvendo a palavra, eu prefiro estar na internet, no Face, nas redes sociais. Eu estou em outro lugar. Minha mente está em outro lugar, porque não se interessa pela palavra de Deus. Eu abandono o primeiro amor quando eu olho para a igreja e digo, eu não estou afim daquele povo. Lá só tem gente complicada, gente problemática, aquele povo é um povo sem graça, eu não tenho a menor disposição de encontrar com aquele povo. E fica ali criticando a igreja. Essa igreja já não resolve os meus problemas, não tem algo que me cative, essa igreja demora muito para o culto acabar, essa igreja fala muito de dinheiro, essa igreja isso, essa igreja aquilo, enfim. Quando se fica criticando a igreja, perdeu o prazer de estar com os irmãos, perdeu o coração em Deus. Então, são alguns dos sintomas de que o primeiro amor se foi. Nesta hora, a gente tem de ver onde caiu e perceber o que é que tomou conta do nosso coração. E a gente tem de se arrepender. E se arrepender é simplesmente reconhecer. É dizer, Jesus, eu reconheço que eu amo mais a sua causa do que o Senhor hoje. Eu amo mais o teu poder do que o seu amor. Eu amo mais as tuas bênçãos do que o relacionamento com o Senhor. Eu subo para falar com o Senhor porque eu tenho um problema para resolver. Se eu não tivesse, eu não subiria. Talvez passássemos muito tempo sem conversar. São sintomas. Outro sintoma muito forte de perda do primeiro amor é quando a gente não tem mais paz com Deus. Eu falei disso na minha última ministração com os irmãos. Quando é que a gente perde a paz com Deus? Quando a gente acha que Deus devia ter feito uma coisa e Ele não fez. Quando a gente acha que Deus deveria ter respondido aquela oração e Ele não respondeu. Quando a gente devia ter feito, quando Ele devia ter feito aquele milagre e Ele não fez. E aí nós ficamos a perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Quando a gente perde a paz com Deus, a gente começa a falar e a fazer a pergunta, por quê? E neste momento, a paz com Deus foi embora. A paz com Deus foi embora porque a gente não está mais simplesmente aceitando a vontade de Deus. Porque a gente convive muito bem com Deus quando Ele aceita a minha vontade, quando eu estou esperando que Ele diga sim, Ele diz sim à minha vontade. Mas eu perco essa paz quando eu não escuto o sim de Deus à minha vontade. E eu não estou disposto a receber um não. Porque a gente acha que Deus tem sempre de se explicar. Mas Deus não tem de se explicar. Por que Ele não faz isso? Ele não pode fazer? Pode. Ele não é o Todo-Poderoso? É.
Então ele não quis. E por que justo comigo ele não quis? É que nós deixamos de reconhecer a paternidade de Deus. O fato, queridos, é que Deus está sempre fazendo, porque Ele é um Pai de extremo amor. Só que, como um pai, nem sempre Ele faz do jeito do filho. Nem sempre faz do meu jeito, do seu jeito. E não faz do meu jeito, do seu jeito, porque Ele é Deus. E porque Deus sabe de tudo. E sabe o que é melhor para os seus filhos amados. Sabe muito mais do que eu consigo suspeitar acerca de mim mesmo. Então Ele pode não querer. E não querer não quer dizer que Ele faz isso para o meu mal. Pelo contrário. O Espírito Santo diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo está cuidado por Deus. Tudo está no comando de Deus. Deus olha para nós como filhos amados. Nada se perde aos olhares de Deus. Mas o amor vai embora quando eu não tenho mais paz com Deus, quando eu não estou entendendo mais Deus. O que nós precisamos saber é que a relação entre a criatura e o Criador tem de ser ou eu confio ou esquece. Esquece. Então, se eu confio, eu digo, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade. Eu olho para a minha vida e digo, deve ser o melhor. Se o Senhor fez assim, é porque está bom, porque Ele só faz coisa boa, porque Ele só faz o que é perfeito, Ele só faz o bem. Eu é que não devo estar entendendo. E isso não é conformação com desgraça. Isso é confiança de que Deus está no controle de todas as coisas da minha vida e fazendo com que todas as coisas que me alcancem transformem-se para o meu bem. Então eu confio nesta paternidade, neste amor profundo de Deus. Então, queridos, qual é o risco que a gente corre? A gente corre o risco de não priorizar mais Deus, de amar mais o mundo e as coisas que no mundo há, de perder o prazer da comunhão na relação com Deus e com a família da fé, e de perder a paz, para não dizer perder a paciência com Deus. Perder a paciência com Deus é quando o camarada briga com Deus. Eu não entendo uma pessoa brigar com Deus. Quando eu ouço alguém dizendo, eu briguei com Deus, sabe? Eu arrepio de temor. Porque eu sei que nesse momento a paz com Deus acabou e o relacionamento se estremeceu. Eu perco a paciência com Deus porque eu não alcancei o que eu esperava alcançar. Porque eu não me tornei o que eu achava que eu ia me tornar. Porque não me deram o que eu deveria ganhar. Porque eu não tenho a consideração que eu merecia ter. E eu fiz tudo de acordo com a vontade de Deus, e agora eu tenho de carregar esta angústia. Isso é perder a paciência com Deus. Você pensa que isso não pode acontecer com a gente? Pode. Pode acontecer com um crente bom, como era o caso da igreja de Éfeso. Mas sabe quem foi o primeiro camarada que perdeu a paciência com Deus? Não foi Jó. Foi João Batista. E ele perdeu literalmente a cabeça. Como assim? Você lembra? João Batista foi preso pelo Herodes, porque ele denunciou o pecado de Herodes, como qualquer profeta fazia, ou qualquer profeta faria no lugar dele. E ele tinha anunciado Jesus como rei do reino de Deus, o rei dos reis. E ele foi preso justamente porque fez a vontade de Deus. Porque ele falou contra o pecado de Herodes.
Então Herodes o botou na cadeia, colocou na cadeia. Aí na cadeia João manda chamar os discípulos e diz para os discípulos procurarem a Jesus e perguntar se Jesus era quem devia vir ou eles deviam esperar por outro. Ué, mas não foi ele que o apresentou ao povo? Não foi o próprio Jesus que apontou, o próprio João que apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi ele que diz que não era digno de desatar-lhe as sandálias? Não foi ele que o batizou? Não foi ele que viu o céu abrir e testemunhou Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer? Por que é que ele estava mandando perguntar para Jesus se era ele mesmo ou devia ser outro? Foi ele quem falou. Mas se você perguntasse isso para João, ele ia dizer: é porque ele não veio me libertar. E aí os discípulos foram para Jesus e Jesus disse assim: fala para João que eu estou curando os cegos, os coxos, os mudos, eu estou ressuscitando os mortos, eu estou pregando o evangelho aos pobres, sou eu mesmo. E olha, fala para ele tomar cuidado, porque não é bom o destino de quem perde a paciência comigo. Perder a paciência comigo não é exatamente uma coisa boa para se fazer. O que é que Jesus estava dizendo para João? Jesus estava dizendo: João, você vai morrer. Eu vou morrer. E você vai morrer. Eu não vim para tirar você da cadeia. Eu não vim libertar você. Eu não vim trazer conforto para você. Eu vim libertar o mundo. E para libertar o mundo, João, eu vou morrer. E você vai morrer. Porque nós fazemos parte de um plano. Mas quando eu ressuscitar, João, você ressuscita comigo. E aí a sua morte terá valido a pena. A sua vida terá valido a pena. Toda a sua existência terá valido a pena. E quando eu me assentar no meu trono, você vai estar lá comigo. Quando os grandes do Antigo Testamento se apresentarem diante de mim, você vai ser o primeiro. Mas agora, eu vou morrer. E você também vai morrer. É por isso que Jesus diz: vocês têm de voltar às primeiras obras. Vocês têm de se arrepender de onde caíram. É disso que Jesus está dizendo para Éfeso. Por isso, gente amada, a nossa devoção não é ao que Jesus pode fazer. A nossa devoção não é às orações que o Senhor ouve. A nossa devoção não é às respostas que o Senhor pode dar. A nossa devoção não é ao poder do Senhor. A nossa devoção é ao Senhor. Então a nossa palavra ao Senhor, ela é: onde o Senhor for, eu vou. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. O que o Senhor disser, eu ouço. Onde o Senhor ficar, eu fico. Eu não preciso entender o Senhor. Eu não preciso que o Senhor me explique. Não perca seu tempo tentando me explicar nada, eu não vou entender mesmo. Eu não tenho condições de entender tudo o que o Senhor faz. Só me leve com o Senhor por onde quer que o Senhor for. Por onde quer que o Senhor vá, me leve junto. Não me deixe fora de ti. Não me deixe fora deste relacionamento. Lembra-te de onde caíste. Foi isso que o Senhor Jesus disse para Éfeso. Lembra-te de onde a minha causa, a minha obra me substituiu no seu coração. Lembra-te de quando você continuou crendo na sã doutrina, de quando você continuou fazendo tudo o que era para ser feito, fazendo tudo certinho, aguentando o tranco, mas agora você fazia por dever.
você estava fazendo por orgulho, por vaidade. É meu orgulho ser um homem que cumpre o seu dever, mas não mais porque me amava, porque queria arrancar um sorriso dos meus lábios. Houve um tempo que você subia ao meu trono para orar e você dizia: Senhor, como é lindo olhar para os seus olhos e ser tocado por esse amor. E agora você sobe ao meu trono para orar e dizer: mostra aí, Senhor, qual que é a estratégia, qual que é o próximo passo, o que é que eu tenho que fazer agora, qual a próxima conquista. Já fizemos isso, já fizemos aquilo outro, o que é que tem mais para fazer aí? A minha causa me substituiu no seu coração, ou a sua expectativa das minhas respostas me substituíram no seu coração. Você não diz mais: Senhor, faz a tua vontade, seja qual for a tua vontade. Se a tua vontade for me fazer perder dinheiro, sendo honesto, por exemplo, que eu perca. Se a tua vontade me fizer perder a estabilidade, não fraquejando diante de uma tentação, por exemplo, que eu perca. Se a tua vontade me fizer perder privilégios, por conta da minha ética, por exemplo, que eu perca. Mas faz o que o Senhor quiser fazer. Eu te amo, Jesus. Eu confio em ti. Percebeu? Voltar ao primeiro amor é voltar a amar a pessoa de Jesus pela pessoa. Foi isso que Jesus disse para os Efésios. Eu sei das tuas obras, mas não gosto do que vejo no seu coração. Eu sei das tuas obras, mas eu não gosto do que vejo no seu coração. Lembra-te, lembra-te. E talvez seja esse o grande segredo para a igreja dos nossos dias. Exercitar a memória, a percepção, o discernimento, a sensibilidade. Lembra-te e volta. Volta rápido. Volta ao relacionamento. Volta ao amor pela pessoa. A convivência com a pessoa de Jesus, pela pessoa dele. E volta com que pernas? Volta com as pernas do Espírito Santo. Se a gente pedir ao Espírito Santo, ele nos quebranta. E quebrantados pelo Senhor, seremos renovados. Ele renova a nossa paixão. Ele renova o nosso interesse. Ele renova o nosso desejo pela relação. Ele renova a nossa comunhão. Ele renova a nossa comunidade. Ele renova a nossa devoção. Ele renova o relacionamento. Amém? Era isso que eu tinha da parte do Espírito para os irmãos nesta noite. Então, o meu clamor pela igreja é que nunca venhamos a perder o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Paixão por Jesus. Nós temos um lema aqui na Ágape. Você lembra? Transformar pessoas em apaixonados seguidores de Cristo. Vamos ler juntos? Transformar pessoas em apaixonados seguidores de Cristo. Que a gente se conserve assim, apaixonados por Cristo. Para a gente não cair no mesmo engano dos Efésios e na mesma condenação da igreja dos Efésios. Ao contrário disso, que Jesus nos abençoe com renovação, para, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vencer. E que nos seja dado não só o triunfo sobre Satanás aqui na terra, mas um dia, no futuro, no céu, nos alimentemos definitivamente e para sempre da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus e que nos aguarda a todos. Amém? Enquanto isso, eu quero convidar os apaixonados por Cristo a se alimentarem da mesa do Senhor, que se encontra posta hoje diante de nós. Com este coração, com isto restaurado na sua alma, com isto restaurado na sua mente, e que o Pai eterno
assim nos abençoe, em nome de Jesus. Abaixe a sua cabeça, reflita sobre isso. Este é o momento de nos reposicionarmos, enquanto nós ouvimos essa linda canção que nos eleva a esse ponto em que Jesus reclama a nossa vida.